Oi, gente, bem-vindos ao nosso Pondera Podcast, nosso podcast de mãe e filha, onde a gente vai bater um papo com vocês, conversar sobre várias coisas, né? Esse é o primeiro episódio, um projeto que eu e minha mãe já estava em mente há algum tempo e que a gente está tirando do papel agora. Decidimos fazer acontecer. Decidimos. Porque ela também quer me abandonar, então a gente teve que decidir já, senão a gente não gravava. Sim. Estamos aqui no chãozinho da nossa casa. A gente decidiu fazer de forma bem confortável, a gente passou um tempo pensando, né, como que ia ser, uma estrutura, uma coisa mais chique. Fazer um cenário, fazer algo assim, né, investir nisso. E a gente decidiu fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, Exatamente. Né? Aí a gente descobriu que a gente tinha um cenário em casa, né, gente? Uma lareira aqui pertinho da lareira, confortável. Lareira Sim, e pra bater um papo, porque eu e minha mãe, a gente tem muitas conversas profundas, eu diria. A gente sempre tem muitas conversas profundas. Vamos ver se gravando ela sai alguma coisa. Exatamente, porque eu acho que muitas das conversas que a gente tem seriam bom outras pessoas poderem ouvir. Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de conversar sobre essas coisas que a gente vai falar. E hoje a gente vai abrir esse podcast com conselhos de uma mãe amorosa para sua filha amada. Gente, então a gente sobrou para mim. O podcast mal começou e já sobrou para mim. Bora! Então a gente vai falar sobre tudo, sobre relação mãe-filha, sobre mentalidade, inteligência emocional, traumas. Então se você quer ouvir esse podcast, fique aqui conosco. Vamos começar, mames? Bora! Tem alguma coisa a dizer, a relatar? Você pode começar falando um pouco sobre como foi a sua relação com sua mãe? Sim. Minha relação com a minha mãe, ela foi... como é que eu vou dizer? A minha mãe, ela deu o melhor que ela pôde com aquilo que ela tinha, né? Então, hoje eu entendo isso. Minha mãe, ela me criou de uma forma muito simples, uma pessoa que também foi criada de uma forma muito simples, né? Lá, sou baiana, então... morei muitos anos da minha vida no interior da Bahia e hoje tive uma oportunidade, né, de me mudar com 17 anos para São Paulo sozinha. Minha família continuou lá nessa cidade pequena. Depois tive a oportunidade de vir para a Europa. Hoje eu tenho uma realidade um pouco diferente, tive a oportunidade de viver aqui. Então, eu seria um pouco injusto, às vezes, cobrar alguma coisa, né, da minha mãe e tudo. Mas ela me criou da melhor forma que ela tinha, do jeito que ela foi criada. E nisso eu também pude escolher, né, a forma como eu quis criar os meus filhos. Eu fiz escolhas, né? Uma primeira pergunta é como que você quebrou o ciclo? Porque a nossa relação atualmente não tem nada a ver com a relação que você tinha com sua mãe. Sim. Então, como e assim, que foi? Não dizendo que eu tenho, né, uma relação ruim com a minha mãe, mas assim, minha mãe quando eu era pequena, minha mãe era sempre muito nervosa, né? E quando uma pessoa não tem controle com as emoções, ela acaba ferindo, né? E quando você é criança, você cresce e você vai guardando aqueles traumas, aquelas coisas que você vai trazendo de criança. E se você não não buscar trabalhar a tua mentalidade, você acaba reproduzindo isso com os teus filhos, né? Então, eu acredito que eu quebrei esse ciclo, eu quebrei essa realidade a partir do momento que eu decidi sair de casa muito cedo. Então, assim, uma decisão mudou tudo. Quantos anos você tinha? 17, eu ia fazer 18 anos. Então, a partir do momento que eu decidi sair de casa, eu mudei a minha história. Entende? Eu mudei tudo. Então, quando eu tomei essa decisão, eu fui para a cidade grande, para São Paulo. Passei muitos desafios ali, muito novinha. Então, mas eu estava construindo uma outra forma de levar a minha vida, diferente daquela forma que eu fui criada. Sim. Então, quando veio os filhos, também eu me converti, né, nessa época. Eu conheci Jesus Cristo, eu fui para uma igreja, e aí eu tive a oportunidade de ser ensinada, ser treinada em várias áreas da minha vida. E quando os filhos vieram, aí eu já era outra pessoa. Sim. Eu já tinha passado ali demorei para ter, meu primeiro filho tinha 24 anos, ia fazer 25, então eu tinha mudado com 17, então daí dá pra gente fazer uma conta de quase 7 anos, né? Quase 7 anos. Então eu já era uma outra pessoa. Então, o que me levou a quebrar o ciclo foi essa pergunta que você fez. O que me fez quebrar o ciclo foi ter tomado a decisão aos 17 anos de idade que eu não iria viver na minha cidade onde eu nasci o resto da minha vida. Então isso quebrou tudo, isso construiu uma nova história. Foi. Sim, e vamos supor, eu vou me colocar aqui numa posição de filha diferente,
do que eu tive, me colocar como fosse outras meninas, outras pessoas que passaram por coisas e que não tem provavelmente uma mãe pra poder dar um conselho. Uma pessoa que não teve amor durante a vida dela, assim, como que ela faz nessa fase, eu diria que da adolescência, do jovem adulto, pra não procurar esse amor que não teve ou com a mãe ou com o pai em outras pessoas, em outros parceiros, em outras coisas? Gente, que perguntas difíceis. Tem que ser coach para responder as perguntas que ela tá me trazendo. Tava aberto. Então, assim, como fazer, né? É. Gente, e esse conselho eu estaria dando para uma adolescente, Seu conselho de uma mãe amorosa para uma filha amada. Ok. Então, assim, olha, tudo está relacionado com o sentido que nós damos para as coisas. Sim. Eu já comecei esse podcast falando sobre isso. Né? Por exemplo, a minha mãe, eu poderia dizer que a minha mãe não me amou, que a minha mãe me bateu na minha adolescência, na minha infância, e eu poderia ter dado um sentido muito pesado para isso e ter me tornado uma pessoa cheia de amargura, e aí eu ia atrair pessoas baseadas no meu sentimento e aí criar os meus filhos baseados nisso. Mas eu dei um novo sentido para isso, quando eu entendo que a minha mãe, ela deu o melhor que ela pôde com aquilo que ela tinha, então eu dei um novo sentido. Então, para você, adolescente, que não teve aí talvez o amor do pai, como você queria, o amor da mãe, tudo que você pode fazer agora é dar um novo sentido para esse sentimento. Esse sentimento de desprezo, ele pode encontrar dentro de você um terreno fértil e você pode trazer isso para você com amargura, com tristeza, com dor. E se você escolher ter esse tipo de vida, você vai atrair para você pessoas cada vez mais que te faz sofrer. Eu tô tentando falar aqui numa linguagem, né? Esses meninos são muito avantajados, mas você vai trazer esses resultados para a sua vida. Agora, se você não teve isso, mas você busca dar um novo significado, e como que eu dou um novo significado? Tudo começa aqui, olha, na minha cabeça. Eu sempre aconselho escrevermos. Quando você começa a colocar no papel, você começa a escrever a tua vida, o teu passado, que significado você pode dar para isso? Você começa a desenhar, você começa a escrever, você tira a carga da emoção que está guardada aqui dentro de você. Porque se você é adolescente e você ainda não construiu uma relação, por que isso é tão importante? Você buscar dar um novo sentido. Porque, por exemplo, se o teu pai, a tua mãe não te amou tanto, mas teve alguém na tua vida que de repente te amou, você teve um amigo, teve um vizinho, teve um tio, teve um avô, teve uma avó que deu uma atenção para você, que não foi a atenção que você esperava dos seus pais, você esperava dos seus pais, mas essa atenção não veio. Então, dar esse novo significado vai te proteger, né, nessa hora de você não colocar essas emoções, buscar o que você não teve no teu pai, na tua mãe, em uma relação conjugal. Sim. Porque aí fica perigoso. Sabe? Aí você vai se casar e você vai querer que a pessoa dê pra você aquilo que o teu pai e a tua mãe não deu. Sim. Porque você não se desenvolveu. Gente, é um complexo falar com adolescente. Eu tô aqui tentando, juro. Tem que usar as palavras certas do jeito certo. Não dá pra ser técnico. Tem que se imaginar. Né? Porque é uma visão muito diferente. Sempre que a minha mãe conversa comigo, eu vejo da forma que o adolescente vê, né? Agora eu já tô entrando numa fase mais adulta. Então, a forma que a gente capta os conselhos na fase da adolescência é muito diferente. E é difícil. Sim. Por exemplo, como você já tá muitas horas na fase adulta. Ó, sai fumaça. Será que dá pra ver no vídeo? Dá. Acho que dá. Frio por aqui. Não, eu acho que é por causa da lareira, né? Não, por causa do calor do nosso corpo. Mas assim, do jeito que eu fico olhando agora que eu tô entrando na fase adulta, como era diferente a forma que eu escutava os conselhos antigamente. Como os conselhos entravam em uma forma diferente e hoje, às vezes, ouvindo os mesmos conselhos é muito diferente. Com outra maturidade, sim, é muito diferente. Mas eu queria também agora trazer de uma perspectiva diferente. Que muitas meninas que têm ou uma má relação com a mãe ou problemas com a família, na fase da adolescência, ali nos 15, 16 anos, o mais difícil é se colocar no lugar da mãe. Eu acho que a nossa relação é muito diferente, muito boa. Primeiro, porque você é maravilhosa. E segundo, porque eu sempre soube tentar ver a partir dos seus olhos. Então, mesmo quando você estava brigando comigo, eu ainda estava pensando, tá, mas ela está vendo dessa forma. Então, não crescia aquele ódio, aquele rancor que muita gente... Tem. Muita gente guarda do mãe e do pai, porque sim, não sabe olhar da forma que eles veem. Sim, mas assim, isso é muito raro e... Você que é adolescente, você não tem que se colocar no lugar do seu pai e da sua mãe.
É? É. Aprendendo agora, gente. Não, aí são seus pais. Você nunca foi pai, nunca foi mãe. Sim. Né? Então, assim, são os pais que precisam se colocar no lugar dos filhos. Sim. E para o filho não ter esse... E hoje, gente, a gente vive hoje num tempo de muito autoconhecimento. A gente pode buscar as ferramentas de autoconhecimento de uma forma até gratuita. A gente pode se desenvolver. O Mas tem muitos pais que não procuram que não isso. procuram. Então, assim, o que eles têm que fazer a partir do momento que eles vão ver esse Instagram, esse podcast aqui? É buscar se desenvolver, porque você como pai, você não pode esperar que o teu filho se coloque no teu lugar. Que o teu filho te entenda quando você está espancando ele. O teu filho, eu nunca espanquei, nunca bati nos meus filhos, mas digamos que eu batesse nela, tivesse ainda, tá sofrendo porque eu tô batendo nela, sem entender o porquê que eu tô fazendo, ainda ter que se colocar no meu tempo, no meu lugar. Aconteceu isso comigo. Eu tinha que me colocar no lugar da minha mãe. Minha mãe, ela me criou sozinha, no sentido de meu pai vivia pelo mundo, então ela tinha as crises de TPM. Então eu tinha que me colocar no lugar dela. Ela tá sem o marido, às vezes tá faltando coisas financeiras em casa, né, comida, aquilo tudo deixa ela preocupada. É um peso muito grande para quem é. É um peso muito grande, mas eu acho que às vezes também, ainda assim... É possível? Às vezes é necessário. Porque para não criar uma revolta, sabe? Tá, assim, você tá falando que é necessário para você se proteger, às vezes. Exatamente, porque muitos pais não vão se desenvolver. Mas não é esse o caminho, né? Sim. É responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe buscar ser uma pessoa melhor. E tem aqueles que não vão fazer isso, ok. E aí você que é filho, que é adolescente, não carrega o peso dentro de você. Sim. Eu tenho que pensar o que passa dentro do meu pai. Você nunca foi pai, você nunca foi mãe, então você não tem que carregar isso. São os pais que têm que desenvolver para poder dar a melhor criação para o filho. Sim. E ainda nesse tópico de ver através dos outros olhos, eu queria saber quais foram os seus maiores medos quando você se tornou minha mãe. Você teve um filho antes, mas quando veio a menina, como que foi? Quais foram os maiores medos? O que passava na sua cabeça? Porque é mais ou menos isso que eu tô tentando trazer aqui, como olhar pelos olhos da mãe. De tipo, por exemplo, só um exemplo aqui que é... Eu, como filha, eu te via como mãe, mas você tava, tipo, num pedestal gigante. De que, tipo, ela... Agora, mais velha, eu percebo que você teve uma vida antes de ser minha mãe, entendeu? Mas quando eu era criança e adolescente, eu não via que você tinha uma vida antes de ser minha mãe. E você não precisava ver. Você não mas tem que... Ela tá à frente do tempo. Mas a gente tem que ser realista. A gente tem que ser realista. Você teve traumas, você teve coisas, você teve momentos, e eu não via dessa forma. Então foi só a partir do momento que eu entendi que, ok, minha mãe também tem medos, a minha mãe também tem ansiedades, minha mãe também sofre, que eu passei a entender muita coisa. Então, a empatia é necessária. Eu queria saber quais foram os seus medos. Quais foram os medos? E depois você vai me responder que momento você começou a ter essa empatia, tá vendo? Eu quero que você fale isso. Eu sei mais ou menos, mas você também pode falar isso. Meu maior medo, gente, era não saber vestir ela. Eu tinha medo de não conseguir vesti-la como uma menina. E hoje eu sou estudante de moda. Esse foi o meu maior esforço na vida. Dá pra colocar os vídeos aqui, você desfilando? Dá pra colocar? Dá. Coloca aí. Então, gente, aí o que eu fazia? Eu fui uma mãe com 24 para 25 anos. Minha mãe ou a primeira vez que você foi mãe? A primeira vez, foi 24 para 25. Quando você nasceu, eu tinha 26. Não era tanta diferença assim. Não era tanta diferença, 26 para 27 você nasceu. Então, assim, eu fui uma pessoa que... Eu era muito inocente, né? Então, eu demorei para desenvolver. Então, eu namorei, eu me casei, fui muito protegida, né, nessa redoma da minha família e do meu esposo e tudo. E quando eu casei, eu era muito inocente. Então, eu não tinha muitas preocupações, né, que hoje em dia as pessoas têm. Eu nem sequer sabia a questão de desenvolvimento humano. Eu era uma menina, posso dizer assim. Então, a preocupação que eu tinha com a minha filha era... E agora? Como é que eu vou vestir essa menina? Eu não sei prender o cabelo. Eu não sei costurar. Fazer penteado. Eu não sei... Gente, eu vestia calça de moletom e tênis. O dia todo. Macacão. Andava com os moleques na rua. E o cabelo preso, que eu já tô preso, mas no próximo eu vou estar com ele solto. Cabelo preso. E não usava brincos. Tinha uma imensa alergia, então não usava brinco. Não usava maquiagem. E eu tive uma filha mulher nesse contexto. Então, assim, aí eu tinha medo. Cara, como é que eu vou fazer agora? Então, quando ela começou a ficar menina, crescendo assim, embaixo de 2 anos, aí eu ia sair para comprar roupa para ela, eu comecei a comprar tecidos
e levava pra costureira. Então a gente tem várias roupinhas. Então assim, eu era hiper foco nas roupas dela. E eu cresci toda pimposa. Eu era hiper foco nas roupas delas. Então assim, e ainda assim eu sofria, porque eu não conseguia o cabelo dela cacheadinho. E eu via na escola, as mães prendiam os cabelos. Gente, aquilo ali só pode ser feitiçaria no cabelo daquelas crianças. As mães pegavam uns pedaços de fios assim, laçavam um no outro, aqueles cabelos grudadinhos na cabeça, porque ela era criança e o cabelo era ralinho, e aí elas faziam um elásticozinho, aí vinha outra ponta, outro elástico, outra... E a cabeça da criança ficava cheia de elástico, eu olhava pra aquilo e falei, meu, eu tenho que conseguir fazer isso. E eu de coque. E ela de coque, e eu tinha que conseguir fazer isso. E quando ela chegava assim, mãe, faz meu cabelo igual da fulana, e eu, ai meu Deus, eu vi o cabelo da fulana, e agora? Aquele ali deve ter sido levado na cabeleireira. Uma vez eu levei ela na cabeleireira com 2 anos de idade. Eu levei ela na cabeleireira, pedi pra cabeleireira, comprei vários elásticos e pedi pra cabeleireira fazer pra mim. E o cuidado pra aquilo não se desfazer durante a semana. Falei pra escola todo dia. A semana toda com o cabelo. 10 dias sem lavar o cabelo. Cheirando a podre já. 10 dias sem lavar o cabelo. Eu ia lá e arrumava assim as pontinhas. Que nojeira, mãe. Não, você tinha um pouquinho o cabelo, eu só tinha que ajustar. Chegava e ajustava. Aí depois reclamava que eu tava cheia de piolho. Não, você sabe que você não teve piolho. Você foi ter piolho e você era bem mais velha. Ah, tá. Sabe que você não tinha piolho. Mas eu tive. Não tinha. Teve. Piolhenta. Era terrível. Mas aí depois, assim, ainda não sei fazer, se me colocar pra fazer, não sei. Mas aí nós tivemos uma vizinha que tinha um sonho também de ter uma menina, ela não tinha. Nunca teve, E então ela me ajudava um pouquinho com o cabelo da Adriele, né? Então, mas essa era a minha preocupação. Era como que eu vou vestir essa menina. E aí ela, hiperfoco, né? Vários vestidos, mandei fazer vários vestidos. Usando roupinha igual. Roupinha igual. Ela tinha o sonho, ela queria usar roupa igual da mãe. Então temos várias roupinhas iguais. Várias saia, vestido, várias coisas que nós vestíamos iguais. Pois é. E agora tem um vestido meu, que a senhora comprou pra mim, quando eu era pequenininha, que vai ser da minha filha. Que eu guardei. Guardou? Guardei. Eu não guardei nada, não. Ela que guardou dela. Vamos. E aí eu quero outra coisa que você perguntou da empatia? Qual foi o momento que você começou a pensar nisso? Ter empatia agora, eu quero saber. Qual foi o momento? Que você começou a pensar na mamãe. Começou a pensar, poxa vida, a mamãe... Eu acho que é muito... Eu acho que é muito do que você mesma disse, de que hoje em dia na internet a gente tem acesso a muita coisa. E que se você quer se desenvolver, não tem desculpas. Você não precisa necessariamente pagar o melhor coach, melhor coisa. Essas coisas são importantes, tá, coachinha? Mas na internet a gente tem tudo. Na internet tem tudo. E eu acho que foi quando eu passei a consumir conteúdos assim. Por exemplo, de uma mãe falando sobre... E que... Vou colocar mais uma pinha, né? Mas vai interromper aqui. Interrompendo as programações. Vamos colocar a pinha aqui pra poder... Mas o que eu me lembro foi isso, de quando, tipo, eu assistia vídeos de outra mãe falando como ela se sentia. Ou quando a gente começou a conversar mais também. Eu acho que sim. Quando a gente começou a conversar e você mostrar os seus lados mais sensíveis. Eu acho que quando você começou a crescer, assim, teve muitas mudanças, né? Primeiro, nós mudamos do Brasil, viemos morar aqui na Europa, e eu acho que isso une muito. Ou afasta, né? Porque a gente vê famílias que se afastaram com essa mudança. No nosso caso, nós nos tornamos uma família mais unida. Então, e ela foi crescendo, né? Já tinha 10 anos, 11 anos quando mudamos. E hoje ela está com 19, então ela foi crescendo, né? E a gente foi partilhando, foi trabalhando comigo também, foi vendo um pouco a minha jornada, eu passei a partilhar um pouco de mim, né? E eu acredito que mais isso, as nossas conversas. Então, acho que foi muito da conversa. Muito do... Como eu sempre soube que você é uma mãe muito compreensiva. Claro que tem muita gente que não tem essa realidade. Sim. Mas quando eu comecei a partilhar os meus momentos também... Porque por mais que você seja uma mãe muito compreensiva, eu podia muito bem guardar tudo pra mim. Porque eu tenho amigas de que têm mães próximas, mas mesmo assim não falam, guardam, preferem o que você acha, manter. O que você acha que foi em mim que fez você... ser essa menina mais aberta, partilhar. Quais foram as ações? O que foi em mim que desencadeou você ter mais confiança em mim? Eu acho... Posso falar? Pode. Eu acho que foi quando eu falava e não necessariamente a senhora brigava. Porque tem coisa que a gente conta que muitas mães, tipo... Por ser mãe, acho que é um sentido de mãe mesmo. Quando fala assim, eu, sei lá, briguei com alguém na escola. Você não, tipo...
apontava o dedo pra mim, eu me censurava, ou já começava a dar sermão, você tentava entender o meu lado, entender por que eu fiz aquilo. E, se necessário, vinha o sermão. Sim, sim. Mas eu acho que antes se colocava como amiga, como ouvinte. Sim, isso é muito importante. Eu acho que foi muito bem pensado nisso. Eu sempre busquei ser muito próxima, né, dos meus filhos e principalmente de ouvir. Então, realmente, assim, quando um filho chega em casa, e a mãe que está assistindo isso, seu filho chega em casa com problemas da escola, pensa assim, ele já tem um problema. Ele já tem um problema. Não seja você outro problema. E eu não estou falando aqui de você passar a mão na cabeça dos teus filhos, mas não tem... Para o amor não existe punição. Sim. Então, assim, amor acima de tudo. E amor, mais uma vez, não é passar a mão, mas compreender. Então, assim, como é que eu faço? Então, eu posso começar ouvindo. Gente, ouvir... mas eu ouço. Não, às vezes a gente não ouve. Às vezes o filho chega falando, você está em várias atividades. Várias coisas, e você continua suas atividades. E aqui, ó, telefone, fogão. Você sempre parou, sempre ouviu, sempre tirou seu tempo para sentar do lado. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque, gente, não compensa a correria. Não compensa você ficar desesperado com o fogão, nem com a casa, nem com o telefone, com as pessoas de fora. Porque lá na frente, a conta não vai fechar. É mesmo. Então, assim, nós estamos construindo o nosso futuro quando a gente presta atenção nos nossos filhos, ouvindo os nossos filhos. Então, é muito importante ouvir. É muito importante você parar e estar atento, ouvir de verdade o que o teu filho está falando. Porque muitas vezes ele está falando algo e, na verdade, ele quer dizer outra coisa. Tá? E, recentemente, já vimos aqui casos. Hoje mesmo eu estava ouvindo um caso. Pode citar caso, o nome de pessoas nesse podcast, não? Não, se for alguém que você... Não. Sim, não, é uma pessoa conhecida e uma criança, ela sofreu abuso dentro da casa dos amigos, da mãe. E a mãe só soube porque ouviu a filha, quando ela entrou no carro. Que a menina entrou e começou a jogar palavras soltas, dizendo coisas. E a mãe... Era pequena? Tinha 6 anos apenas. Entende? E a mãe, então, a mãe ouviu, percebeu que a conversa, a menina usou palavras que ela não estava acostumada a usar. A mãe se atentou a isso. Sim. E então perguntou mais e pegou a menina, tirou a menina de perto do pai, levou a menina para um outro ambiente, para a menina se sentir segura. Sim. E ali ela ficou perguntando. Hoje o cara está preso nos Estados Unidos, brasileiro nos Estados Unidos, líder de uma igreja religiosa. Então, assim, ela podia não ouvir. Sim. Ela estava perto de pessoas que confiavam, certo? Sim. Mas ela ouviu. E aí, por ela ouvir, ela fez toda a diferença na vida dela. Eu acho que você às vezes nem precisa ter o melhor conselho. A senhora sempre teve. Sim, eu posso falar da menina que me patrocinou com essas coisas? Pode, fala, gente, do patrocínio dela. Vai lá, dá um close no seu patrocínio. Vai, aproxima. Mostra a mão. Gente, tá focando. Olha essa joia, meninas. Gente, olha, agradecimento à minha querida Tâmara. Ferreiras-Mi. Chiquérrima, não tô com nada dela. Tô? Isso aqui é dela? Tá aqui dela, tá com joias. Olha as joias dela, gente. Ela não usa brinco, gente, mas ela não usa brinco. Próximo vai estar de brinco, Ferreiras-Mi. Obrigada. Ela é a minha patrocinadora, né? E para as pessoas que não me conhecem, eu sou formadora também. Eu posso me patrocinar no teu podcast? É nosso podcast, bichinha. Sabe que eu arrumei tudo? Que eu arrumei tudo. Ela só chegou aqui e fez. Ela tá achando que é minha convidada. Não, você não, eu vou estar em todos. Boa. Come podcast comigo, se patrocina. Então, assim, eu sou formadora hoje, sou treinadora. Sim. E aqui então, eu tenho uma grande vantagem, né, gente? Porque igual a minha amiga fala, que tá aqui. Ela fala assim, sua mãe é coach. Minha mãe, ela gente, sabe. Eu não sou coach com os meus filhos. Não é que é coach, mas você já sabe. Mãe. É que trabalhou bem a mentalidade, sabe, gente? Um pai e uma mãe com trabalhou a mentalidade. Tanto que eles nem percebem que eu sou coach deles. Exatamente. Mas uma mãe com a mentalidade formada é diferente de uma mãe que tá aprendendo nos murros só, sabe? Não tá parando pra aprender, pra estudar, pra entender. Tem que exercer. Você tá aqui, você tá no lugar certo. Tem que exercer muita empatia, de verdade. É verdade. Então, assim, eu dou formação e eu sou treinadora comportamental,
sou formadora, certificada aqui em Portugal. Eu amo fazer o que eu faço. Então, voltando aqui sobre a Ferreira SME, então a Ferreira SME é uma empresa que acompanha meu trabalho. Então, nos meus eventos, ela traz oportunidade também de trabalho para outras pessoas. Então, gratidão. Ferreira SME, eu me sinto maravilhosa com as suas peças. Bom, eu acho que isso vai ficar por aqui, mãezinha. Fica pronto? 30 minutos. Já deu? Já deu 30 minutos? Mas a gente vai fazer outra, a gente vai gravar outra. Sim, outro. Agora? Outro. É, sério? Vamos, claro, eu vou passar 3 meses fora. Tá bem, então bora. Gente, eu tô indo 3 meses pra Irlanda, então a gente vai gravar o próximo episódio. Tô muito feliz. É assim mesmo, a gente não corta nada desse vídeo, coloca tudo do jeito que tá. Joga lá. Joga lá. E assim, gente, vocês estão pegando aqui esse vídeo tá assistindo, primeiro episódio, né? Então, convidar vocês para seguir. Gente, de verdade, assim, olha, se vocês estivessem aqui, nós fizemos tudo. Nós não temos microfone, só esses microfones aqui. Nós não montamos o cenário do podcast. Nós estamos começando de uma forma simples. Coração pro de vocês, Assim, de uma forma muito simples, né? A gente não conseguiu preparar tudo, então a gente decidiu, falou, não, se tem algo aqui que a gente pode fazer para abençoar a vida de outras pessoas, vamos fazer. Então a gente só tá começando. Se você tá assistindo aqui esse primeiro, eu vou pedir para você, clica aqui embaixo. Nos nossos Instagrams. Não, clica aqui embaixo. Curte esse vídeo. E deixa um comentário. Deixa um comentário. Coloca aqui a tua experiência hoje com a gente, tá bem? E sem palhaçada, pelo amor de Deus. Né? Esse negócio. Sem palhaçada. Então. Comentário com amor. Ela é mãe. Aqui. Pro jovem estar aqui, sem palhaçada. Sem palhaçada. Toma. Brincadeiras à parte, é isso. Deixa aqui um comentário, apoia esse trabalho que nós estamos começando, ela está fazendo, eu estou aqui apoiando o trabalho dela. Vamos deixar também aqui para você nos conhecer um pouquinho melhor, vamos deixar nossas redes sociais também para você poder conhecer e nos seguir. E vamos lá, vamos fazer esse trabalho com todo o amor que a gente tem no coração de fica contribuir aqui, com a que na próxima semana tem mais episódio. Bora. Um episódio por semana, vamos nos comprometer? Bora! Não sei como, ela vai embora, vai me deixar e vai ser um episódio Vamos gravar. Beijo, gente.